Flamengo comemora a 12ª taça em 2 anos. E vice de futebol Marcos Braz revela as dificuldades para manter um elenco vitorioso. Rogério Ceni acumula 3 títulos em 5 meses de trabalho e mira a conquista da Libertadores da América. Por falar em Libertadores, próximo jogo do Mengão pelo Grupo G contra a LDU no Equador pode ser suspenso. E se isso acontecer, vai ser muito bom para o Mengão. Não entendeu? Vem com a gente que a gente explica essas e outras a partir de agora no seu canal Rafa Melo. Cola esse dedo no like. Ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão vermelho, é muito importante a sua inscrição. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Rafa Melo 81, nossa gente. Assiste até o final para você não perder nenhum detalhe. Parabéns por mais uma conquista, Mauro Santana, o locutor bacana que agora é campeão da Taça Guanabara 2021. E aí, Mauro? Parabéns para todos nós por mais uma conquista e, é claro, dando ainda mais respaldo ao trabalho que vem sendo feito pelo Flamengo. Lógico que há situações que preocupam, como, por exemplo, essa do governo equatoriano, mas que pode ser benéfico para o Flamengo. Pode, já nós vamos falar isso. Mas a discussão agora, Mauro Santana, os antes, a torcida arco-íris, quem não gosta do Flamengo e alguns jornalistas que não admitem a grandeza do clube, estão falando aí que o Flamengo só conquistou 8 taças e não 12. Outros falam 11. Mas vamos aqui, Mauro Santana. Taça é taça. Levantou taça, tem que comemorar. Então vamos lá, desde que Landim chegou ao Flamengo. 2019, Florida Cup, Taça Rio, também do mesmo ano. E aí no mesmo ano, Campeonato Carioca, Libertadores e Campeonato Brasileiro. 2020, Taça Guanabara, Recopa, Supercopa, Carioca e Brasileirão. 2021, Supercopa do Brasil e Taça Guanabara. Você contou aí, são 12 taças em 2 anos, Mauro. Lembrando que as 3 primeiras foram conquistadas ainda sob o comando do Abel Braga e as 3 últimas com o Rogério Ceni no comando. É verdade, o Ceni está feliz da vida e, ao contrário do Jorge Jesus, que desmerecia, né, os campeonatos estaduais, o Jesus falava muito isso. Olha, não quero saber de campeonato carioca. Ele falava, no meu currículo não serve. Ele nem contava. Meteu isso aí. Ele nem contava esse título. O Rogério Ceni muito feliz com a campanha do Flamengo, da Taça Guanabara. Ele entende a importância desse título aqui para o Rio de Janeiro, quando você tem Vasco, Fluminense, Botafogo, adversários. E aí ele comemorou muito a Taça Guanabara, disse que quer conquistar o Campeonato Carioca, né, para sua carreira seria importantíssimo, né? E mirou a Libertadores da América. Ele quer conquistar a Libertadores. Falou que o próximo adversário do Flamengo, La Calera, do Chile, que vai enfrentar no Maracanã na próxima terça-feira, é um adversário cascudo, ensaboado, não à toa é líder lá do campeonato chileno, e ele falou que observou muito o empate entre União La Calera e LDU, o primeiro jogo lá da fase de grupos, Grupo G, Grupo do Mengão. Então ele já estudou bem o adversário. Trabalho do Rogério Ceni até aqui, Mauro. Olha, eu sou suspeito para falar. Sem ficar em cima do muro, Mauro. Eu sou suspeito para falar porque eu não gosto do trabalho do Rogério Ceni. E mais uma vez, eu acho que os jogadores e o empenho deles dentro de campo foi mais fundamental para esta conquista do que propriamente um arranjo tático do treinador ou alguma inovação apresentada pelo trabalho do Rogério Ceni. Flamengo, principalmente aqui no Rio de Janeiro, sobra na turma, e mesmo atuando com mistão, com equipe alternativa, ainda assim é muito, não é só superior não, é muito superior aos seus adversários, mesmo os grandes. Por isso, o Flamengo, eu diria até sem sustos, conquistou a Taça Guanabara. Olha aqui, tem muita gente falando que o Flamengo, desmerecendo, né, as conquistas do Flamengo, dizendo que isso aí não é taça e tudo mais. Olha, eu quero dizer que tem muito rival aqui, clube que se diz rival, e os próprios torcedores que comemoram, não comemoram taça. A taça é, empatei com o Flamengo, foi campeão. Vencido o Flamengo, foi campeão. Por exemplo, o Vasco venceu o Flamengo
e não se classificou para as semifinais do Campeonato Carioca. Mas o Vasco está feliz da vida, porque ganhou o troféu, ganhei do Flamengo. Tá satisfeito. Eu vi isso, o saldo foi positivo. Quando o saldo foi positivo, você é eliminado no Campeonato Carioca, antes das semifinais, como é que você pode ficar satisfeito com um planejamento desse? Pois é, olha que Mauro Santana ontem foi linda a homenagem do Diego Ribas, capitão da equipe, que ele entregou a taça para o Denis, massagista. O Denis tem 40 anos de Flamengo. Ele tem mais tempo trabalhando no Flamengo do que fora do Flamengo. 32 anos fora do Flamengo, 40 anos dentro do Flamengo. É um patrimônio já do Flamengo e o Diego entregou a taça para o seu Denis, que ergueu feliz da vida. E o Diego falou o seguinte: o Denis vem representar todos os funcionários desse clube, né, que se dedicam aqui no dia a dia. É muito bom homenagear eles durante a carreira deles. E merecida a homenagem para um dos ícones aí do Flamengo. Eu até anotei aqui para não me perder. O Denis viveu todas as grandes conquistas da história do clube. 8 brasileiros o Denis participou. De 3 Copas do Brasil, de 2 Libertadores, do Mundial de Clubes, além de 16 cariocas. O Denis tem mais título que muito clube aí, hein, Mauro? É verdade. O Denis, das grandes conquistas do Flamengo, só não participou do torneio Rio-São Paulo, de 61. Fora isso, ele realmente é um patrimônio, hoje, né, daqueles que estão no Flamengo, o único que é verdadeiramente bicampeão da América, porque esteve na conquista da Libertadores de 81, além de ser uma figura fantástica, um cara super pra cima, e eu tenho orgulho, né, desses meus quase 20 anos de cobertura do Flamengo, ter convivido com uma figura como o Denis, que ele viva ainda muitos anos e possa ainda conquistar muitos outros títulos pelo Flamengo. Vida longa ao Denis. Dos 57 títulos da história do clube, ele esteve em 36. Cara, isso é um absurdo, isso é digno de aplauso, né? Parabéns aí pro Denis. O próximo jogo do Flamengo pela Libertadores fora de casa, que vai acontecer no dia 4 de maio, contra a LDU no Equador, pode não acontecer no Equador. Esse jogo pode ser suspenso. Mauro Santana, como é que está a situação lá no Equador? Na verdade, as atividades estão suspensas. Todos os eventos esportivos, artísticos, musicais, existe todo um protocolo de restrições severas imposto desde a última sexta-feira pelo governo equatoriano, tudo para conter o avanço da pandemia, que é exemplo daqui do Brasil, também lá está em completo descontrole no Equador. Os clubes equatorianos já estão se movimentando, solicitando que pelo menos entre a segunda-feira e a quinta-feira seja permitido jogar futebol, que o futebol seja suspenso apenas nos fins de semana. Mas existe a Comissão de Operações de Emergência do governo do Equador, que praticamente assumiu o país, né? Eles que ditam hoje tudo o que está acontecendo no sentido de controle e combate à pandemia. Já começou a vacinação por lá, mas a passos de cágado, não tem avançado muito no que diz respeito à quantidade da população. Os próprios clubes estão muito temerosos com relação a isso. Qual a parte da Conmebol? Primeiro, a gente sabe que aconteceu algo parecido, não chegou a esse extremo, mas foi parecido na Argentina, quando o governo suspendeu a realização de jogos após as 8 da noite. A Conmebol conseguiu quebrar isso, conversando diretamente com o governo da Argentina, mantendo o jogo Vélez e Flamengo para o mesmo horário, às 9h30 da noite. É possível que a Conmebol consiga também, numa conversa com o governo, manter pelo menos os jogos internacionais, que, por enquanto, pelo menos, pelo que as autoridades passaram para a imprensa local, não existe nenhuma exceção, incluindo os clubes que estão na Libertadores e na Copa Sul-Americana. O campeonato equatoriano já foi suspenso. É verdade. Pelos próximos 28 dias. Agora, existe uma outra alternativa. Se a Conmebol não conseguir, num diálogo com o governo local, manter o jogo, a LDU vai ter que atuar fora do Equador. E esse jogo pode acabar caindo em Assunção, no Paraguai, né? O que seria bom para o Flamengo, porque esse estádio da LDU tem altitude, né, Mauro? O estádio Casablanca, que fica na capital Quito, ele está localizado a 2.834 metros. Não é muito, mas já faz uma diferença. Não é? Vai correr lá para ver. Vai correr lá no estádio do Always Reed. Mais de 4.000 metros.
É complicado. Acima de 1.800 metros, o ser humano que está acostumado ao nível do mar já começa a sentir os efeitos da altitude. Assim como eles sentem os efeitos aqui, né? Quando joga no Maracanã. Exatamente. Porque a bola não corre muito. Não, enfim. tem outra coisa. Aqui a umidade relativa do ar é bem maior do que lá e o próprio calor, né? Verdade. Aqui faz bem mais calor. Eles não estão acostumados. Você já é cliente do Nação BRB Fla, o Banco do Mengão? Você já é, Mauro Santana? Eu fui um dos primeiros. Então você, cada compra realizada, deixa eu explicar aqui. Cada vez que você compra com o seu cartão do Nação BRB Fla, você acumula pontos para trocar em várias vantagens aí, inclusive nesse programa do relacionamento, o Mais Mengão, você pode trocar aí por passagens aéreas, produtos oficiais do Flamengo. O Mauro Santana, que não é bobo, não é nada, já está trocando aí os seus pontos nessa grande experiência. Faça parte do Nação BRB Fla e ajude o Flamengo a crescer cada vez mais. Venha para o Nação BRB Fla. Agora, se você não é cliente, abra sua conta no Nação BRB Fla e utilize o cupom RAFLAMELO para ter aí várias vantagens e benefícios. E vou trazer uma grande novidade nos próximos dias para quem está abrindo a sua conta e utilizando o cupom RAFLAMELO. É simples, baixe o aplicativo, você não precisa pagar nada. Depois que você colocar todos os seus dados, aí você coloca, depois da selfie, o cupom RAFLAMELO. Pronto, você já está aí no Nação BRB Fla, que é o banco do Mengão. Por que eu falo que o Nação BRB Fla, o banco é do Mengão? Porque o lucro é dividido meio a meio. 50% é do banco e 50% é do Flamengo. Vamos juntos tornar o Mengão cada vez mais campeão. Você não gosta de levantar taça, de comemorar taça? Então, venha para o Nação BRB Fla. A gente encerra aqui com o vice de futebol, Marcos Braz, né? Ontem a gente conseguiu lá uma exclusiva com ele no gramado e ele falou das dificuldades de manter o elenco vencedor. Vamos ouvir Marcos Braz. Não, eu acho que manter o elenco, manter o elenco, você fala em trocar as peças. Não perder os principais jogadores. O Flamengo já vem se esforçando há muito tempo, desde o final de 2019, quando a gente foi campeão da Libertadores. Sempre tiveram grandes propostas por bastante jogadores. O Flamengo vem lutando aí contra essa diferença cambial que ficou maior ainda nesse último ano, contra a pandemia em relação a gente não ter aqui o torcedor, a diminuição do sócio-torcedor, o ticket, né, que a torcida paga para ver o Flamengo jogar. Tudo isso é muito importante para o Flamengo. E não tendo isso, aumenta mais ainda o trabalho do departamento de futebol profissional para que mantenha os jogadores, mantenha o equilíbrio nas contas. É o que a gente está fazendo. Mas a apreensão do torcedor é não ter que vender nenhum jogador do elenco titular para conseguir equacionar as finanças. Mas o Flamengo não vem fazendo isso há 2 anos. O Flamengo, mesmo antes da pandemia, já vinha se segurando nos jogadores, já vinha segurando nos elencos. Se você fizer uma análise das contratações do Flamengo no começo de 2020, o Flamengo contratou Pedro, contratou Thiago Maia, o Flamengo contratou o Pedro Rocha. O Flamengo contratou alguns jogadores para poder aguentar um ano. Uns ficaram, outros a gente efetivou a compra, outros a gente postergou o empréstimo. A gente vem trabalhando insistentemente para que tenha um elenco qualificado e com musculatura para manter os campeonatos que precisa ser mantido. Aí, Mauro Santana, colocou aí culpa na pandemia, a queda no sócio-torcedor, enfim, a torcida que não vai aos estádios, né? Por conta de tudo isso que está acontecendo. Então, a queda total aí na receita de bilheteria. E o Marcos Braz está dizendo aí que está com esse elenco desde 2019. Manteve os principais jogadores. A gente espera que seja assim, né? Nas próximas janelas. Agora é uma dificuldade tremenda, hein, mano? E deu uma gastada, inclusive, no finalzinho, né? Eu perguntei a ele sobre as críticas que acontecem, às vezes até desmerecendo o Flamengo, dizendo que o Flamengo só conquista títulos, só conquistou esses 12 títulos a partir de 2019, porque tinha dinheiro para fazer um elenco mais qualificado e até melhor tecnicamente que os seus adversários. E aí o Braz respondeu, mas peraí, em 2017 e 2018 também tinha dinheiro e não conquistaram nada. Deu aquela cornetada na
gestão anterior. É isso, Mauro Santana. A gente volta a qualquer momento com novidades do nosso Mengão. Um grande abraço, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!